Pessoal, vou me acostumar com essa claquete. Bom, vamos para a terceira aula, né? Terça-feira. Então, nas duas aulas passadas, a gente falou do surgimento do cinema, que o cinema é uma união da ótica, que são as lentes, da química, que é a película, da mecânica, e depois tem um encontro de tudo isso com a arte, não é? No começo do século XX. A gente falou também dos 4 domínios do cinema. São os grandes 4 domínios. O primeiro, só para recordar, o primeiro que conta histórias, que é isso que a gente está acostumado, filmes com começo, meio e fim, que tem um desenlace. Esse é o que nós estamos acostumados, que para a maioria das pessoas é o cinema. Mas não é só esse. Tem mais 3 domínios. O documentário, que é o registro, que tem subgêneros do documentário. Tem o cinema experimental e tem o cine-ensaio, que é bem contemporâneo. Então esses 4 domínios. O que a gente está acostumado é o que conta histórias. E é esse que eu vou me dedicar nas próximas aulas agora, que a gente chama geralmente de cinema clássico, alguns chamam até de cinema hollywoodiano, que são os americanos que inventaram. Ele é predominante, chamo de cinema de estrutura clássica, que começa lá no começo do século XX. Então a gente vai rapidamente falar um pouco da origem desse cinema, que é o primeiro domínio. É só lembrar primeiro o seguinte: lá no Renascimento, no século XVI, tem uma espécie de matriz, e de lá surgem 2 interpretações para a existência humana. Primeira interpretação, que é o iluminismo, que você deve conhecer bem, o iluminismo, a primeira. Segunda, o romantismo. E o iluminismo, vocês lembram, ele propõe a racionalidade, a ciência, não é? E o iluminismo é fundamental para o surgimento do cinema, que o cinema é uma técnica. Então, o iluminismo, racionalidade, técnica, ciência. E a outra corrente é o romantismo, século XVIII e XIX, que tem raízes lá na cultura da Grécia, de Roma também, e ele expressa os valores humanos, né? Que são, de uma certa forma, tem aí um cotejo, uma briga com os iluministas. Agora, tem uma convergência entre o iluminismo e o romantismo lá no século XIX, né? Todos 2 são humanistas, né? Que consideram o humano e a natureza cenários do drama humano, tanto um como o outro, e também advogam a celebração do espírito individual do homem, né? Na busca do novo, da liberdade. Então, o romantismo e o iluminismo. Essas 2 interpretações, que elas têm grandes divergências, elas também são ali o caldo de onde surge o cinema. O cinema é iluminista, mas o cinema tem um pé no romantismo também. E é no início do século XX que o cinema clássico, que é o primeiro domínio, ele começa a ser criado. Ele é criado como? Através de uma ideia de que a imagem do cinema começa a se movimentar. É a primeira vez que a imagem se movimenta, e a ideia de que esse instrumento novo, chamado cinema, que é a câmera, o cinematógrafo, ele pode ser usado agora para interpretar o mundo. Você pega a câmera, né? Pega a câmera, filma, e essa filmagem você entrega para o mundo. É uma interpretação do mundo. E agora, só que neste momento aí do surgimento do cinema, uma coisa interessante, e do surgimento do cinema clássico, do primeiro domínio, a gente vê que nasce a ideia de se criar uma linguagem para contar histórias com imagem e movimento. É a grande sacada dos americanos e principalmente do David Griffith. Então, como usar isso para contar histórias com imagem e movimento? Então, o Griffith, ele cria a linguagem cinematográfica. Então, isso aí é uma linguagem cinematográfica onde tem os planos, onde tem a montagem, onde tem a ideia de contar uma história e como contar uma história. Então, vocês estão vendo aí imagens de novo, rapidinho, do operador de trem. Aí é uma ideia de como surge a linguagem cinematográfica e esse primeiro domínio, que é o cinema clássico. Você vê aí que tem uma montagem, já em 1911, já tem uma montagem que é para dar uma ideia de que aquilo está acontecendo, aquilo que eu estou vendo está acontecendo, que aquilo é real, aquilo é presente
e aquilo chama de uma ilusão cinematográfica. Se você quiser, pode ser também uma construção da realidade. Aí está o primeiro domínio, que é o cinema clássico. Agora, como é que surge o cinema? Primeira coisa é o seguinte, você lembra dos fundamentos do mundo moderno? Então olha bem, os fundamentos do mundo moderno, você vai lembrar disso aí. Quais são os fundamentos do mundo moderno? Lá no século XVI, né? Tem a expansão marítima, o renascimento. Lembra a expansão marítima, os navios indo atrás de novos mundos, não é? Logo em seguida, no século XVII, você tem a Reforma, que é fundamental, tem a Contra-Reforma, que é uma mudança radical na ideia do divino, das religiões. Depois, já no século XVIII, você tem o mercantilismo, é quando surge a ideia do capitalismo, o capitalismo surgindo com os burgueses, não é? Então, mercantilismo, mercado, criar mercados pelo mundo. O colonialismo, o Brasil é uma colônia, né? Só lá, estamos recordando aqui um pouquinho de história. Se você estudou no segundo grau, para valer história, né? Então, temos a Revolução Industrial no século XIX, temos o liberalismo, que é uma ideia política importante, tem também Revolução Francesa, tem o surgimento da ideia socialista, comunista. Então, todos esses fundamentos do mundo moderno, o cinema nasce aí. Então, olha bem, esse contexto histórico do surgimento do cinema já nasce dentro de uma ideia que a dissolução do sistema tradicional das artes, não é? Que é a ideia que agora tem um mecanismo que pode fazer cópias, não é? Então o cinema trabalha com a ideia de cópias. Lembra que uma escultura é uma escultura, uma pintura é uma pintura, ela é única. O cinema não, o cinema você filma e com aquela filmagem que a gente chamaria de master, de principal, você pode fazer N cópias. Isso é muito novo naquele momento, no século XIX. E com imagem em movimento, né? No caso do cinema. Então você tem uma dissolução desse sistema tradicional das artes. Ele quebra com o surgimento do cinema. E tem também, neste momento, a ideologia do progresso. O cinema é um dos pilares da ideia do progresso. Por quê? Porque o cinema ele registra, ele filma, ele traz novos mundos para a gente ver, que a gente não tinha ideia que existiam, não é? O cinema também, nesse sentido, ele é técnica, a gente já falou, ele é indústria, porque ele passa a ser uma indústria, só lembrar de Hollywood, a Warner que a gente tem hoje, ela nasce lá no começo do século XX. Ele é arte, porque logo o cinema é apoderado também pelos artistas. O cinema vai contar histórias e dentro dessa ideia de contar histórias tem o veio, tem a ideia de arte também. É divertimento, é entretenimento, e Hollywood descobre isso logo no início do século XX, que o cinema é uma forma de entretenimento e dentro disso vai a ideologia, não é? Vai uma forma de você esticar a sua ideia do que é uma cultura, como os americanos, e estender para o mundo. Então, o cinema nasce dentro deste contexto e dentro desses fundamentos do mundo moderno. Eu vou continuar na próxima aula falando desse cinema clássico, de estrutura clássica, e a gente vai, então, agora anota aí, é o meu canal do YouTube, se inscreve, toda terça-feira tem aula, professor, né? E todo sábado eu dou dicas de filmes e séries para você ver em casa e nas salas de cinema. E toma cuidado com o coronavírus aí, vamos lavar as mãos, vamos nos cuidar, né, gente? Então, um grande abraço.